pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael mais uma vez, livreiro da Martins Fontes Paulista. Um super prazer estar com vocês novamente. Hoje, mais um papo bem interessante, um papo inteligente com uma figura importante da cultura brasileira. Hoje nós falaremos um pouco sobre a conjuntura contemporânea, um assunto super atual, né? A Covid-19 e os seus desdobramentos. Hoje nós conversaremos com o grande Wagner William, jornalista importantíssimo, né, e ele escreveu A Operação Secreta Etiópia Maranhão, a Guerra dos Respiradores no ano da pandemia. Saiu pela Vestígio, chegou aqui quinta-feira passada. Esse livraço já está sendo super vendido na livraria, muitas pessoas procurando, já teve uma dinamização midiática muito interessante, então seguramente você vai gostar muito desse bate-papo. É importante dizer para vocês que a nossa live literária propõe um diálogo horizontal, democrático e respeitoso. O propósito da nossa livraria é discutir assuntos contemporâneos, construir cultura e também todo um ambiente democrático e propício para a explanação de ideias e construção de uma cultura mais interessante. Tá legal? O Wagner William, ele tem outras publicações importantes no mercado editorial, e hoje nós falaremos então sobre esse grande lançamento, tá? É importante dizer para vocês aí que o Wagner William, ele é nascido em São Paulo em 1968, é escritor, produtor de TV e jornalista. Muito importante também é o prêmio que ele ganhou. Ele ganhou o Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, com a reportagem O Primeiro Voo do Condor, publicada na revista Brasileiros em dezembro de 2012. Ele também publicou O Soldado Absoluto e Uma Mulher Vestida de Silêncio, duas biografias importantes sobre a história e a historiografia brasileira. Então é com muito prazer, uma honra muito grande que nós recebemos aqui Wagner William. Verificaremos se ele já está disponível para começar esse bate-papo. Parece que vai começar essa conversa. Você que quer fazer uma reflexão, queira trazer uma elucidação, fique à vontade para fazer essa interação conosco. É participando que você vai construir juntamente esse propósito, esse diálogo. Olá, Wagner. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, te vendo bem, você me escuta bem, me vê bem também? Tudo certo, tudo certo. Que ótimo, que Obrigado ótimo. pelo convite, obrigado pelo convite, Rafael, pelo convite da Martins Fontes, uma livraria, uma resistência em São Paulo, uma história muito bonita. E é junto conosco que você está construindo essa história nesse momento tão delicado, né, tão divisor de águas. É um prazer enorme ter você conosco. Obrigado por aceitar esse convite, Wagner. Eu sei que o seu trabalho é muito importante na conjuntura nacional e hoje tenho certeza que você vai colaborar muito, contribuir muito com as nossas reflexões. Então, a gratidão é toda nossa também, Wagner, e seguramente eu acho que essa conversa vai ser bem gostosa hoje. Só dar um aviso para o pessoal que caso você queira concorrer, né, no sorteio a um exemplar do livro do Wagner William, é só você curtir a nossa publicação no feed da Martins Fontes Paulista, seguir a Martins Fontes Paulista e seguir o perfil do Wagner William, tá bem? É importante você fazer essa interação, dinamizar essas informações, tá? Wagner, começando propriamente aí pelo livro, a leitura do seu texto, ela é bem dinâmica, né? Você tem um texto bem interessante, muito bem envolvente e também trazendo, né, as temáticas tão fundamentais. Você entra num ponto delicado, eu diria, da nossa conjuntura nacional, que é o enfrentamento, né, a essa pandemia. E parece-me que nós estamos aí nesse momento na contramão do planeta, né, diante de tanto obscurantismo e negacionismo. Então o seu livro ele é fundamental para a gente também pensar um pouco sobre esse momento que o país vive, né, Wagner? Eu gostaria que você começasse, por gentileza, a falar desse processo de elaboração do livro, né, o momento como ele surge ali. Você menciona um pouco no texto que foi em abril, né? Sim. 16 de abril você lê uma matéria na Folha de São Paulo, fica um tanto atônito e abismado, como muita gente que acompanhou, e a partir daí você começa a elaborar o seu texto. Você pode falar um pouco sobre esse momento, como foi para você começar este livro e quais os intentos que você tem com o propósito de publicar esse livraço para a gente, Operação Secreta Etiópia Maranhão. Pode falar um pouco para a gente desse processo, Wagner? Sim, perfeitamente. No,
como você falou, no dia 16 de abril, até uma das matérias que a própria Folha classificou como um dos melhores furos do ano, ela deu a notícia que o Maranhão driblou a Alemanha, Estados Unidos, criou uma rota pela primeira vez vindo China, Etiópia, outro país da África que fica em segredo para o leitor descobrir, e Brasil, São Paulo, para conseguir respirador. Por quê? Em seguida, uma semana depois dessa publicação do dia 16 de abril, tem uma publicação, sai na Folha também, que o STF liberou os, os respiradores do Maranhão. Aí eu já não entendi nada, né? Se eram respiradores da China ou se não, ou eram outra compra. E era outra compra mesmo. Então eu falei assim, duas ações diferentes que o Maranhão faz para trazer respirador e tem que combater o governo federal. Aí passam 2 dias, a nota que a ABIN e que a Receita Federal estão investigando a compra. E, e, e segue, como o livro segue detalhadamente, dia a dia, a Receita Federal publica uma ameaça de se retirar os respiradores que estavam na UTI para... É inacreditável. Aí eu falei assim, não é possível tudo isso. Fui checando, investigando. Primeiro que havia uma confusão feita pela própria imprensa, assim, às vezes lia que as ações estavam ligadas e não tinha nada a ver, era uma ligação, uma compra, a ação da compra na China foi uma, e a ação da compra que resultou no recurso do STF foi outra, né? Então era tanta informação, fatos assim muito difícil de acreditar, que aí o governo federal ameaçava retirar respiradores de UTI na primeira onda da Covid, né? Com a John Hopkins indicando o Maranhão como a próxima onda. Isso é muito importante também. Em maio, para John Hopkins, o Maranhão repetiria Manaus. Né? E essas compras do respirador, somadas a chegar ao lockdown em São Luís, a gente pode afirmar que salvaram milhares de pessoas. E tem uma questão interessante também, né, Wagner? Porque a postura que se toma ali do governo do Maranhão, né, também é um pouco condizente já com a questão também do próprio engajamento do Dino, né, a figura dele política e o que representa, né, essa atitude. Então, aproveitou-se também da parte do governo federal essa posição, né, do Dino e do seu núcleo para também, eu acho que, avantajar ainda mais essas perseguições, né, Wagner? Sim, sim. Desde já há não há nenhuma motivação ideológica no fato, né, na escrita desse livro. Há apenas a percepção que um governo que é de esquerda, que podia ser de direita, de centro, de ponta cabeça, do que fosse, um governo resolveu agir sozinho, agiu e, de novo, salvou milhares de vidas. Agora, obviamente, o fato de ser o governador Flávio Dino vai ser muito importante, porque afora a tragédia pessoal, além da tragédia pessoal do primeiro capítulo, há o componente que o Brasil inteiro soube, que ele foi considerado o pior cara da Paraíba, o que provocou um altíssimo grau de atenção em relação à pandemia que surgia. Para vocês terem ideia, essa compra de respiradores do Maranhão é iniciada. Essa compra que o Ministério da Saúde vai confiscar e que depois o Maranhão vai ganhar no STF,
é iniciada em janeiro. Janeiro. Sim. Havia a possibilidade de pandemia e o Maranhão sabia que ia ficar sozinho, que dificilmente ia contar com uma ajuda federal. E em janeiro ele inicia essa compra. Sim, sim. É bem importante isso também, porque o que acabou por acontecer com o Maranhão desdobrou-se em todo o país, né, Wagner? De algum modo, as governanças precisaram tomar as atitudes por si só diante, né, de uma representação desgovernada. Né? Então, cada qual vai Perfeito. tomando as suas ações e num embate, né, num embate permanente, que é o que a gente está vendo agora, por exemplo, aqui em São Paulo, né, Wagner? A gente está num momento delicado em que sábado entra a fase vermelha, né, retorna para a fase vermelha, e a gente tem uma sucessão de ataques destemperados, né, e desumanizados da parte do núcleo do governo federal. Né? Então, é isso que você traz no seu livro, é importante também como um retrato do que o Brasil vem vivendo. Né? Você até menciona, inclusive, um olho de matéria do El País, né? Você menciona o do New York Times, mas também de outros jornais, que o Brasil ele ficou conhecido como quem está num desgoverno, né? As pessoas Sim, daqui sim. então reverberou no planeta, né, Wagner? E é muito interessante, Rafael, porque havia uma ideia, um bastidor aí para você, havia uma ideia de se fechar o livro na operação. Mas discutindo com os editores da Autêntica, com o Arnovan, com o Eduardo Soares, a gente viu que as sequências de fatos inacreditáveis continuaram. Uhum. Continuaram hoje mesmo, estava conversando sobre o livro com outra pessoa, e ninguém pode esquecer do que houve nos dias 19 e 20 de outubro. No dia 19 de outubro, o ministro Pazuello se reúne com os governadores numa reunião virtual e garante a compra da Coronavac. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro, em visita ao centro da Marinha, no interior de São Paulo, garante que não será comprada. Aquilo representou um atraso, vamos, estimado de um mês nas negociações. O vai não vai. Porque aí baixou-se a guarda, todo mundo festejou que o Ministério da Saúde ia fazer no dia 19 de outubro, o que prometeu fazer hoje assinaram a compra de mais vacinas. Então, no dia 19 de outubro, o ministro Pazuello tinha prometido isso. Sim. Então, a rigor, poderia-se começar uma vacinação em dezembro no Brasil. É que fosse, não precisa chegar em milhares, mas se fossem centenas, dezenas de mortes evitadas, não teria valido a pena. Uhum. Sim, sem dúvida. Aí o que aconteceu? A gente reparou que não dava para fechar na operação. E vai se acompanhando todo esse descaminho do governo federal. Uhum. Inclusive, é importante o livro, a certa altura, o governo de São Paulo, que ideologicamente não tem nada a ver com o governo do Maranhão, certo? Uhum. Sim, sim. O governo de São Paulo se torna protagonista também na luta pela vacina. Uhum. Sem dúvida. E o mais algo bem emblemático na entrega dos originais, eu entrego os originais no dia em que o dia em que o Maranhão, no índice do Monitora Covid da Fundação Oswaldo Cruz, se tornava o estado com menos morte por milhão. E Uhum. hoje é disparado. Quem quiser, o site da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, monitora a Covid. O site jornalístico Poder 360 também faz esse acompanhamento. Quem quiser pode ver que daqui a pouco o Maranhão é o único que ainda não entrou na casa do milhar. Uhum. Bem significativo, né? Por conta Então dessas ações até mesmo, né? a certo tempo, ao mesmo tempo a gente vê que houve
um caminho certo de fazer isso, que é uma aposta arriscada. Eu escrevi 2 biografias de pessoas, uma história consolidada, né? Uhum. E escrever no quente é arriscado. Você fazer uma biografia que de repente pode virar tudo, mas é, fica difícil também virar, porque como se o governo federal houvesse baixasse uma luz de bom senso no governo federal, que não vai acontecer nunca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falando desse processo de elaboração do trabalho, Wagner, e o Cadu perguntou aqui agora, muito grato pela pergunta, Cadu, e eu acho que é interessante linkar a parte mais delicada, a parte mais difícil nesse processo da escrita do livro, Wagner. O que você encontrou de desafios, obstáculos, né, tratando-se de um tema tão difícil, e a gente sabe que o trabalho de vocês é muito árduo, né? A gente ainda está num momento, inclusive, de, de muita dificuldade, né, no jornalismo contemporâneo, né, por conta dessa pós-verdade, por conta de restrições e cerceamentos. Você pode falar um pouco para a gente, Wagner, nesse sentido, o que você encontrou de dificuldade na elaboração do trabalho, na escrita? Você teve algum atravancamento, assim, divisor de águas? Tem alguma coisa a salientar nesse aspecto? Não, o que houve é que depois, assim, processo de escrita, eu me interessei pela história logo após a Folha publicar. Continuei acompanhando, entrei em contato com a assessoria do governo do Maranhão, que falou que àquela altura era impossível ir para lá, porque estavam vencendo vencendo a Covid naquele momento. Então eu fui em agosto a checar, para ver os respiradores, para conversar com as pessoas, com todos os envolvidos. E aí, como eu te disse, a história prosseguiu, né? E uma coisa realmente que dilacera mesmo é que Santa Catarina, o site ND+, de Florianópolis, descobriu que o MP de Santa Catarina estava investigando mortes de pessoas que que estavam entubadas, mas que, como acabou o kit COVID, kit COVID, pelo amor de Deus, o kit intubação, que é composto de sedativos, anestésicos, os médicos, no desespero, chegaram a dar morfina para algumas pessoas. Porque é o seguinte, hoje você fala intubação, ninguém tem noção do que fora o corpo médico, a pessoa tem que ser mantida sedada, porque se ela acordar com aquilo lá, ela não suporta a dor. Uhum. E aí além disso, além de Santa Catarina, que o ministro Mandetta deixou, entrevistei o ministro Mandetta, ele deixou avisado que ia faltar, que era para continuar abastecendo os hospitais estaduais com esse kit. Semana retrasada ou semana passada, no Jornal Nacional, uma reportagem mostrando que em Parintins estavam se amarrando os pacientes, amarrando o paciente porque ele não ia suportar a dor de estar sendo entubado, ele podia arrancar o tubo. Agora, 2 semanas. Isso aí, eu não sei, um dia, talvez, é, que fique para a história, porque eu não tenho muita esperança, mas ele tem que ser investigado, isso tem que ser levado, alguma coisa tem que ser feita, não é possível isso. Sem dúvida, Aí né? depois aí Brasília se importa quando usa a palavra genocídio. Não sei se está leve falar genocídio. Pois é, pois é. E trazendo essa sua reflexão para o diálogo, me ocorre o seguinte, Wagner. A gente pensar um pouco
nessa desumanização, né? Nessa crise ética, nessa crise epistêmica, né? Essa coisa tão obscura que a gente está vivendo, e parece-me que esse colapso, né? Essa crise sanitária, ela veio para agigantar, né? E deixar muito claro esses objetivos. Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, porque você começa o livro, inclusive, com um trecho do Harari, né? Do Notas sobre a Pandemia. Eu posso ler um pequeno trecho aqui, Wagner, para Sim, você sim, comentar? sim. Você coloca aqui, né, nas palavras do Harari. A humanidade enfrenta uma crise aguda não apenas por causa do coronavírus, mas também pela falta de confiança entre os seres humanos. Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam confiar nos especialistas, os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos e os países precisam confiar uns nos outros. Diante dessa fala que você menciona aqui do Harari, como que a gente pode ver a humanidade, né, em geral, porque aí a gente não está falando só de um fascismo à brasileira, né? Essa questão ela pululou no cosmo todo de alguma forma. Você acredita que, nas palavras que o Harari coloca, nós, enquanto humanidade, nós estamos conseguindo ter essa confiança, nós estamos conseguindo estabelecer esse diálogo horizontal e humanizado? Como que você vê essa conjuntura do planeta hoje, no sentido, pelo menos, com relação ao enfrentamento da pandemia, Wagner? Então, pergunta excelente, porque ela me permite voltar para o livro, porque é o seguinte, a gente começa a falar de Brasil, e é tanta coisa de Brasil que a gente vai virar a noite aqui falando de Brasil e não entra no livro. Essa epígrafe, uma das epígrafes que eu escolhi, essa do Harari, é justamente porque a operação também, além de tudo, não podia passar pela Europa, nem muito menos pelos Estados Unidos. Se algum avião com 107 respiradores parasse em qualquer país da Europa ou nos Estados Unidos, não saía de lá, entendeu? Estava por lá. E era o início da história, a concepção era essa, a história. A Europa roubando da Europa. E no momento que o Trump entra, aí é institucionalizado. É no aeroporto, empresas, porque é importante falar, para não haver conflito diplomático nenhum, eram empresas americanas que se ofereciam para comprar para doar para o governo. Eram empresas francesas que se ofereciam, empresas alemãs que se ofereciam. Não havia nenhum governo sabia do que estava acontecendo, entendeu? Para ficar para a história, a gente engole essa, né? E o Harari ele fala justamente da guerra que havia, como Macron usou essa expressão guerra, como o Trump usou, da guerra que havia para se conseguir os respiradores de qualquer maneira para o meu país, certo? Então a gente vai ver, ao mesmo tempo que os Estados Unidos desviou da Alemanha, desviou da França, a França também desviou da Suécia. A Itália desviou da Grécia, em vários relatos. A Espanha, no auge da crise, e sendo. A República Tcheca chegou a desviar um carregamento da Cruz Vermelha para a Espanha. Tem vários e vários relatos disso. Então, a primeira ideia era simplesmente falar dessa vergonha mundial. Só que o Brasil superou qualquer história que aconteceu aqui. E hoje Israel, e hoje acabou de sair a notícia em Nova York, começando a liberar teatros, casas de show, e a gente aqui fechando seriamente, fechando com razão. Mais gente vai, um sofrimento que poderia ter sido adiado.
é isso. Agora, essa, até que você falou, junto isso que eu falei agora com a primeira resposta, que a ideia era essa, de ficar simplesmente nisso. Porque teve que achar a Etiópia, criou-se uma rota inédita. A Etiópia ajudou muito, também é preciso dizer, que a Etiópia ajudou muito, cumpriu com a palavra, né? Sim. Foi uma exceção nesse momento em que se mostrava muito poder e se roubavam respiradores, máscaras e EPIs. Uhum. É isso. Essa é a ideia Entendi. dessa epígrafe. É muito, é muito complicado, né? Porque fazendo uma análise minimamente detida dos acontecimentos, né? A gente está falando especialmente do Brasil, são necroações, né? Necroações, necrogestos, né? E antes mesmo de tomar posse, parece que a narrativa já estava sendo colocada, né? Deixando uma narrativa já um tanto clara, né? Isso não ficou escondido. Parece-me que a pandemia ela, né, potencializou mais essas ações, né, bem hediondas e nefastas. Aí, pensando um pouco nessa conjuntura da governabilidade do nosso país, Wagner, a gente falou com a Rosane Borges recentemente, né? A gente conversou com alguns jornalistas, com a Isabela, e muito me ocorre, e cada um tem uma fala, mas vai para um caminho muito próximo, com relação à situação do jornalismo na contemporaneidade. Né? Parece-me que a situação, não só dos jornalistas, né, mas de educadores, hoje também profissionais da área da saúde, é um embate, um enfrentamento, uma resistência diária para conseguir executar o seu trabalho, né, e que as coisas aconteçam de uma maneira profícua, né, Wagner? Eu queria que você falasse um pouco para a gente nesse sentido, como que você vê, né, esses profissionais, como está sendo o seu trabalho diante dessa conjuntura, os desafios que você vem enfrentando com a publicação também do livro, né? Porque inclusive você faz na dedicatória, você coloca, né, para duas classes, né? Você diz bem que são duas classes de trabalhadores, né? Você fala dos jornalistas e dos profissionais da saúde. Eu queria então que você falasse especificamente dessa situação dos jornalistas, né? Como está esse momento, né? Essa ideia de que não há uma verdade, enfim, como você está dinamizando seus conteúdos, podendo democratizar esse conhecimento e o conhecimento de fato, o Wagner, por favor. Sim, e é muito. A dedicatória completa se eu não me engano, os profissionais de saúde aos jornalistas que enfrentaram muito mais que uma pandemia, É isso né? mesmo, né? É isso mesmo, deixa eu E, ver aqui. e É isso. enfrentaram muito mais que uma pandemia. Por quê? Além de fazer o serviço, ainda o serviço que tem que fazer, normal, o trabalho que tem que ser cumprido, ainda tem que explicar o que está fazendo e provar o que está fazendo. Uhum. Então, quando um médico hoje, vamos citar, é inevitável citar, a cloroquina foi proibida em uns 10 países da Europa lá para agosto. Quando o Trump ficou doente, quando o Trump ficou com Covid, ele divulgou todo o procedimento dele, já não tinha cloroquina. O Trump ficou doente um mês antes da eleição, se não me engano, outubro, ou outubro, acho, ou setembro. Então, e aqui continua, já, até ontem já saiu de novo de cloroquina. Então, de novo, a esperança que fica é que, bom, da história não vai escapar, mas eu acho que é Uhum. pouco, entendeu? É Sim, pouco. E daqui sem a dúvida. 50 anos fala assim, nossa, que tristeza, que página triste da história. Mas é pouco. Eu acho que há algo mais precisa ser feito.
E quanto a isso, está havendo no meio, eu tô numa, estou trabalhando também diariamente numa grande rede também, e há um cuidado que não se tinha, há um cuidado de ação, ó, até se teme, né? É muito mais que uma pandemia. Se teme outras coisas também. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando aqui, foi perguntado, né, quem concorreria ao sorteio do exemplar do livro, né, do Wagner William, Operação Secreta Etiópia Maranhão. É só você curtir a publicação no feed, né, a publicação do sorteio no feed da Martins Fontes Paulista, marcar um amigo, seguir o perfil da Martins Fontes, seguir o perfil do Wagner William, tá? Então é lá na postagem do feed, tá? A Patrícia, Patrícia Simone Garcia, ela pergunta aqui, Wagner, se teve alguma tentativa de censura do livro, da publicação do livro. Não, Patrícia, você está saindo pelo selo Vestígio da Editora Autêntica. O selo Vestígio são os melhores livros livro reportagem acho que do Brasil. É um selo de livro reportagem que se pode tem um livro reportagem sobre o o ouro vermelho, que é sobre o desvio o comércio de tomate, o tráfico de tomate, que é inacreditável esse livro também. Então, o Selo Vestígio, a editora deu total liberdade, total liberdade. Tanto é que tem muita coisa boa escrito lá. Tem umas coisas inéditas também que acho que vale a pena também. Interessante, o pessoal da CPI da pandemia aí já está lendo esse livro, eu estou sabendo. Que legal, né? E os livros realmente, né? Aqui nas nossas exposições eu fico na comunicação, na parte de história, ali, sociologia, e muita coisa boa realmente sai, né? A gente faz questão de deixar em destaque ali, porque, especialmente os livros progressistas, né? Eu acho que dialogam muito com o nosso público em geral, né? Deixa eu perguntar para você uma coisa, Wagner, porque a gente falou sobre a conjuntura contemporânea, pensou numa questão geopolítica, né? Você elucidou muito bem, trouxe questões muito importantes. E pensando nessa questão do jornalismo, da questão investigativa, da importância, né, das matérias e dos conteúdos, você foi laureado com o prêmio Vladimir Herzog, né, em 2012, com uma matéria bastante importante, né? E esse prêmio ele tem uma representação muito grande para a nossa história, né, Wagner? Pensando na anistia, pensando nos desdobramentos da democracia no nosso país. E você, como um grande jornalista, foi premiado, né? Como que foi para você nesse momento, né, fazer essa matéria do Condor? Como que você recebeu esse prêmio, né? Trouxe mais estímulo para a sua carreira, vivificou o seu espírito investigativo. Como foi para você isso, Wagner, por gentileza? Não, não. Pô, foi realmente emocionante. Realmente foi uma coisa. Saiu na revista Brasileiros, né? E o Hélio Campos Melo, que era o diretor da revista, ele abriu o espaço necessário. Foi uma matéria de, se eu não me engano, 26 páginas, que prova que hoje os historiadores começaram a mudar essa visão, mas acreditava-se que a Operação Condor havia começado no Chile, numa reunião. Aquela velha história de, olha, a partir de agora estamos na democracia, né? Aquela coisa que a gente sabe que só no livro didático de história que tem, né? Que continua. A gente vai para a democracia, mas a Alemanha, pós-guerra, a democracia perdeu a guerra, ninguém mais era nazista, o que é isso? Né? E
E aqui o Brasil então é outro exemplo também, né? Entrou em democracia, mas as pessoas sentem saudades da ditadura, né? E, e essa reportagem, ela mostra que foi o Brasil, mostra detalha com documentos, depoimentos, ações, arquivos que foram revelados que em 1970 houve um sequestro de um brasileiro que estava no Uruguai, que atravessou para a Argentina e que foi preso e torturado na Argentina por policiais uruguaios, né? E que depois o Brasil pegou um avião e enviou sem registro nenhum, Uhum. trouxe esse brasileiro de volta para cá e manteve preso. Quer dizer, não tinha fronteira, não tinha direito internacional, não tinha nada. Entendeu? Uhum. Então, o Brasil, como sempre, escapa da. Não, no Brasil não teve, não teve nada de Operação Condor, né? Não, não. Esse é um assunto ainda que tem muita coisa para ser escrita. Muita coisa, assim como esse livro. É, eu espero que tenha muito mais gente, muito mais outros escritores, outros jornalistas que estejam escrevendo sobre o que está se passando no Brasil. Sim. É, é, uma ordem num dia, outra ordem no outro dia, volta atrás, muda para cá, muda para lá, isso aí tem que ser documentado, tem que ficar. Uhum. Até porque um momento em que houver um mínimo distanciamento, né, que possibilite, né, toda essa organização, toda a construção desse bojo, né, de registros, acho que as coisas podem, de repente, tomar um rumo, né? Mas é interessante, Wagner, porque quando você traz a matéria, né, a gente falou sobre o prêmio, eu me recordei do Cova 312, da Daniela Arbex, né, conversou conosco no fim do ano também, que ela traz à tona N situações, né, que até então estavam em lugares obscuros, né, opacizados, escondidos. E aí eu fico pensando nesse período, todo esse obscurantismo contemporâneo, né, essas figuras nucleares de desgoverno, parece-me que elas são um fruto dessa transição, né, Wagner? Da impunidade que se deu ali na transição para o processo democrático. Parece que a nossa democracia ela já começou um pouco desdentada, né? O que você pensa com relação a isso, Wagner? Não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada. A análise e desdentada eu nunca tinha me referido com isso. Eu achei eu ia falar capenga, mas é isso, exatamente isso. Quem está. Bom, vamos contar uma historinha aí. Tem ministro que estava no governo Fernando Henrique, depois estava no governo Lula e está também ou indicando outras pessoas ou está no ministério também. Então, Uhum. é esse aí, é esse. Provavelmente estaria também apoiando a ditadura e depois lutando pela democracia. Sim, sim. É uma história, lamentavelmente, tradicional. Uhum. O Brasil, e se aceita, né? A pandemia salvou o governo do Chile, por exemplo. Senão, o Chile não perdoa. E não é que você. E é muito. E é claro isso, tanto no Chile quanto na Argentina. A pessoa pode ser de direita, é de direita e é contra o que aconteceu na Uhum. ditadura. Claro. Ela tem as convicções de direita, perfeito. Uhum. O problema é afrontar a democracia. Uhum. Esse que é o problema. Sim. E é interessante, né? Porque por vezes a gente vê uma lição agora, né? Vinda da Bolívia. A gente tem
acompanha eventos na Argentina, né, eventos progressistas, os desdobramentos, né, da luta. E ocorre muito que parece-me que o Brasil ele é bem sintomático, né? A gente tem aí, parece que um desdobramento mesmo ainda muito vivo de uma cultura colonizada mesmo, né? De um fruto ainda escravagista, né? A gente parece que vai repetindo em modelos diferentes, repetindo o mesmo comportamento, né? De manutenção, né? E essa síndrome também, né? De cachorro desvalido, né, Wagner? A gente é difícil superar tudo isso, né? Você tem esperança com relação a isso, Wagner? Quais são as suas prospecções para pensar em um país futuro, né? Como que você vê Então, isso? eu tinha, mas até me lembro que eu fiz um artigo imenso para um site português para explicar a eleição presidencial. Quem havia ganho, por que havia ganho, com as minhas ideias. E fiz um monte, exagerado, sem limite, para escrever, vai escrevendo, né? Aí, 2 dias, 3 dias depois, eu vi uma entrevista do Mujica, que ele fala que o Brasil errou porque fez a inclusão pelo social, quando teve chance, preferiu a inclusão pelo social do que a inclusão pela educação, Uhum, né? Então, o grande governo Lula, isso fala da economia. uhum, Acho que ali se perdeu uma chance de se criar uma geração que, que falava muito da classe C, do consumo, do tênis. Agora tem tênis, tem a sua TV, mas empolgou-se o mercado, feliz da vida, né? Pouco importa quem está uhum. gastando, desde que gaste. E isso foi triste. Eu acho que é, outra chance dessa aí, acho que vai ser difícil. Vai ser difícil, porque agora, para juntar todos esses cacos que estão sendo feitos, aí quanto tempo? Bom, há também uma grande chance, né? Talvez depois a história tenha que pesar, né? Que o próximo presidente seja o maior presidente da história do Brasil, porque, óbvio, né? Construir a partir do nada, quem vier, qualquer um que vier, vai ser um grande presidente. Mas, honestamente, eu não tenho muita esperança. Eu acho que outra chance dessa vai demorar um bom tempo. E impressionante quão rápido, né, esse desmonte, né? Esse desmonte nas políticas ambientais que fomos referência, né, em alguns aspectos durante um bom tempo, né, Wagner? Esse desmonte, né, do Ministério da Cultura, então é uma sucessão de desmontes, né, de situações muito delicadas. Então parece que a gente também, do pouco que havíamos galgado, né, dentro de uma ideia progressista democrática, muito rapidamente eles conseguiram, né, simplesmente destruir tudo, né, Wagner? É uma coisa Quem maluca, eu tem, não imaginava, né? quem quiser pode. Hoje em dia ainda há, não sei até quando, né, o portal da transparência, os gastos, os dados. Então você tem, bem que muita coisa do meio ambiente, a presidência já mandou retirar do acesso de queimadas e coisas referentes e, e tópicos referentes a isso, mas tá muito, sempre foi disponibilizado na internet, sempre esteve o acesso fácil de se saber até de consumo consumo de cada ministério, dos dados até do meio ambiente. Isso aí é só comparar. Não há realmente, a gente era uma referência e hoje o Conselho da Amazônia perdeu
patrocínios da Noruega e da Alemanha. Então, aí a gente vai entrar numa história, porque será que vale a pena cortar as árvores e se criássemos um, um laboratório brasileiro de pesquisa de, de você é na balança de milhões de dólares. Não sei se a madeira dá mais do que os remédios, várias vários futuros descobertas que podem ser feitas. É aquele negócio, né? A floresta em pé é, é muito mais valiosa, né? Claro. Mas acho que algumas pessoas que em Brasília têm até dificuldade de entender o que a expressão floresta em pé significa. Uhum. É, de fato. Queria falar uma coisa, não sei quanto a gente tem de tempo aí, Nós mas é o temos seguinte. 15 minutos aí, Wagner, pelo menos Não, eu queria, 15. Fique à vontade, por preciso, favor. preciso falar uma coisa assim. Terça-feira eu precisava de um livro para a noite, já começar a ler para um trabalho e, e aí eu precisava desse livro para sair, não adiantava pedir para chegar uma semana depois. Então não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, como diria Chico Buarque, mas imediatamente pensei na Martins Fontes, né? E fui e encontrei o livro, porque uma livraria que vende livros só, né? Interessante. Bom, depois me manda o cachê, hein? Wagner, é muito grato e é interessante você dizer isso, porque eu tenho pouco tempo na livraria, por volta de 2 anos. Uma das primeiras coisas que eu observei nos livreiros aqui, em algumas figuras bem que tem a cara da casa, né, digamos, pessoal da antiga, e eu percebi que eles têm um orgulho, né, de quando a pessoa vem perguntar sobre qualquer outro tipo de produto, e a galera fala com orgulho, com a boca cheia, né? Nós só vendemos livros. Né? Então, assim, é uma coisa significativa até mesmo a ideia, a alcunha do livreiro, né? Porque também a gente tem cada vez menos livrarias e, por consequência, ainda menos livreiros, né? Então, eu acredito que a tradição mesmo da família Martins Fontes, ela permanece e é por isso que está de pé, né? Tão resiliente e construindo e propondo, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, muito grato pelo carinho, né, Wagner? E seguramente isso vai ser replicado para as figuras aqui da livraria, especialmente as figuras nucleares, né, de construção, porque a ideia é essa mesmo, né? A ideia é realmente pensar por esse lado. É, Sim, sim. pois Eu não, tava, pois não. é, meus filhos envolvidos com teatro também, eu sempre falo para eles assim, o maior acervo de teatro também, de livros sobre teatro, na Martins Fontes. E também, aí puxar mais brasa para minha sardinha ainda, durante muito tempo, o Soldado Absoluto, a biografia do Marechal Lott, só havia à venda na Martins Fontes. E Uhum, ainda está à venda, da terça-feira, lógico que eu fui conferir, né? Estava uhum. lá, Soldado Absoluto lá. É, Outro tá site você compra em site e tal, pode ser, mas eu acho que ter o livro na livraria não. E, uhum. e, e, e que país maravilhoso podia trocar São Paulo, o número de farmácias que existem em São Paulo, pelo número de livrarias, né? Uhum. Em uma farmácia em cada esquina, podíamos ter uma, uma, uma livraria em cada esquina. Eu estive investigando para Uma Mulher Vestida de Silêncio. Eu fui a Punta del Este, é uma cidade de praia, de badalação, que é da principal Calle Gorlero, na principal rua de Punta del Este. Eu contei fácil mais de 10 livrarias. É uma vergonha. E é reflexo. A gente pode simplesmente parar de falar de meio ambiente, de operação secreta de chapa permanente, e falar simplesmente
quantas livrarias tem na sua cidade? Só deve estar ouvindo de outros lugares também. Quantas livrarias tem na sua cidade? Tem mais de Na minha, 10 por exemplo, livrarias? nenhuma. Na minha, por exemplo, Wagner, nenhuma. Moro em um município chamado Ferraz de Vasconcelos, depois do extremo leste de São Paulo, não temos nenhuma. Nem mesmo a biblioteca municipal está ativada, né? Então, assim, é um bom reflexo do nosso país, né? Você me fez lembrar uma fala um trecho do texto do Jorge Carrion, de um dos textos dele, de um livro incrível que ele publicou recentemente, chamado Autonomia Literária, publicou aqui no Brasil, a tradução, que se chama Contra a Amazon, né? E aí ele vai fazendo análise de leitores, livreiros, livrarias do planeta todo, a la Mangel, né, digamos assim. E aí ele diz que uma cidade sem livrarias simplesmente não é uma cidade, né? Perde-se algo de essencial, né, na construção dessas relações, dessas interrelações. É mais ou menos por aí, né? Então, e a gente vai ficando muito triste com a derrocada de outros nomes grandes, né, de livrarias no Brasil que, diante da crise do mercado editorial e depois da crise pandêmica, vivem situações muito delicadas. Então, é importante também quando possível, é claro, em um momento mais adequado, essa presença também do leitor na livraria, né? Entender que é na livraria que um livro pode te escolher, entender que é na livraria que você pode ter um diálogo humanizante, né? Ótimas indicações, sair um pouco Sim, reenergizado, né, Wagner? Eu acho que sim. experienciar também essa No livraria meu é caso, é na importante. livraria que você vai para comprar um livro e comprar dois também. Uhum. A gente fica, né? Como o Drummond diz lá, né? Mercadorias e melancolias espreitam-me, né? Nesse caso, mercadorias e alegrias espreitam-me, né? Então, tem um ponto positivo de estar na livraria. E aqui tem essa coisa intimista também, né, Wagner? Você entra na Martins Fontes Paulista, você sente que você está realmente numa livraria, né? Você toma um café, Sim. o clima é intimista, né? Acho que até a estrutura da livraria em si propõe isso, né? Então, não à toa você tem essa estima grande, tantos outros escritores, né? Tantos outros leitores pensam a mesma coisa daqui, né? Então, isso é gratificante para a gente que está nessa construção resiliente diária, né? É bem importante a sua devolutiva, né? A Tem uma gente boa notícia assim, em São Paulo, é que surgiram algumas pequenas livrarias, bem, e essa é legal também, isso aí é muito bom também. Eu tô falando de São Paulo, lógico, que o número de livrarias em São Paulo proporcional à população é baixíssimo. Mas houve uma livraria da tarde, a Mandarina, o pessoal, mas essa pandemia terminar vai ser difícil, né? a gente tem que se manter resiliente com uma prospecção no mínimo de otimismo, né? E continuar construindo tudo isso. Então agora a gente retoma para a vermelha, pensa em estratégias, né? Pensa na dinamização desses produtos, desses livros através da venda online, né? E vai tentando se desdobrar, se reinventar. O próprio lançamento de um livro, né? Hoje a gente está fazendo o lançamento do Operação Secreta de Shopping Maranhão através de uma live, né, Wagner? Então a gente vai se adaptando e dinamizando. O que não pode é parar de construir tudo isso, né? Wagner, a gente está com 54 minutos de live, de conversa, um bate-papo bem gostoso, né? Você traz muito conteúdo importante para a gente refletir, para a gente dinamizar, para a gente pluralizar toda essa conversa, né? A galera, teve alguém que perguntou aqui sobre o sorteio é semana que vem, tá? Semana que vem, antes da próxima live, a gente faz o sorteio do exemplar do livro do Wagner William. Tá? E aí você também marque aí seus amigos. A live vai ficar gravada também no nosso canal do YouTube, então fica no IGTV, fica no YouTube também para você ver depois, enfim, compartilhar com a galera. E aí, nesse desfecho de conversa, Wagner, eu gostaria que você dissesse para a gente se tem algo que você queira falar, que você não falou, trazer as suas considerações finais, algo importante a ser salientado que a gente deixou passar de repente. Fique à vontade, Wagner, por gentileza.
Não, esse livro é um corte na história da pandemia, é um foco, mas eu acho que, de novo, eu acho que cada um, outros colegas, outros jornalistas podem, então, devem também, é, assim como, assim como essa poderia, o caso de Santa Catarina é emblemático, o que aconteceu em Manaus também, é, tem muito mais do que bom, são falhas e falhas do governo federal que precisam ser investigadas e não pode simplesmente um discurso aos berros resolver, tentar resolver. E a condição é toda errada. E o pior é o seguinte, é aquela história da criança, a criança que está doente e vê os amigos brincando, entendeu? Então, lá para setembro, pode ter certeza que o mundo retomando. Aliás, ainda me lembrei de uma coisa, a previsão econômica também, ao mesmo tempo que já que a economia era tão importante, qual é o parecer da OCDE em março? O que o governo dos Estados Unidos já esperava realmente em março, abril do país. E, e essa balela de crescimento em V do Brasil, chega abril, maio, e o ministro da Economia ainda diz assim, não, nosso PIB ainda pode ser positivo. Não, um descolamento da realidade. Parece que planeta eles estavam? Em que planeta eles estavam? Né? Então, além disso, também, paralelamente, eu vou acompanhando as previsões, estão lá registradas, as previsões econômicas da equipe econômica do governo. Né? Bom, tem essa, né? Lá para maio que o PIB ia ser, que foi 4,5 negativo, né? Ia ser positivo. Então, assim como se sabia, vai faltar kit de intubação, vai faltar oxigênio, faltou respirador. Também se sabia da realidade do que ia ocorrer. Porque já os países sérios, países que acreditaram na pandemia, já estavam percebendo. E se é para falar, se é para fazer previsão, então vai a minha, o pessoal de Brasília podia anotar, por exemplo, maio, junho, no ritmo que está indo, os Estados Unidos vai zerar a, a vacinação. Aí eles vão ver o que é um crescimento em V. Depois, em dezembro, quando a gente estiver confraternizando só com 2 ou 3 pessoas, que ainda a pandemia não vai ter passado aqui, anota quanto foi o PIB dos Estados Unidos, quanto não vai ser. Porque isso em 5 meses, né, de um governo sério, né? Sim. Sim. Não precisa de tanto assim, né, Wagner? Só uma questão de senso mesmo e responsabilidade com a Não, vida, né? de, de ver e acreditar na realidade. Quiser, em vez de visitar, fazer almoço e comer leitão, se quiser entrar numa UTI para ver como é que tá, também seria bem-vindo. O presidente fizesse uma visita, acho que tem aquilo que os psicanalistas chamam do simbolismo, brasileiros se sentiriam acolhidos. Então, que o presidente vai visitar uma UTI para conversar com os doentes, né? Sem dúvida. Bom, chega. Você fez uma pergunta que eu senti ser retórica, ainda assim eu vou tomar a liberdade para responder, Wagner. Você perguntou o seguinte: em que planeta eles estavam? Em que planeta eles estão? Talvez num planeta que seja plano, né? Talvez esse é o planeta deles, não é isso, Wagner? Acho que eu fico por aqui também. Acho que eu não podia perder, né? Wagner,
muito grato pela conversa, pelas elucidações. Parabéns pelo livro Operação Secreta Etiópia Maranhão. Quem não fez a leitura, faça a aquisição do livro. Muita elucidação, racionalidade, vivificar o seu espírito, o seu intelecto, para não cair, né, nessa fossa, nessa barbárie de desumanização que a gente anda vivendo, né? Então vamos ter aí esperanças e fazer o nosso processo de construção acontecer. Wagner, muito grato, viu? Grato pela participação. Espero ver você aqui na loja no momento propício, no momento seguro, para você autografar alguns exemplares para a gente fazer essa publicação e deixar disponível o material aqui à venda com a sua assinatura e a sua dedicatória. Tá bom, Não, Wagner? tá prometido, tá prometido. Vamos esperar passar a, a fase do, do lockdown mais ou menos de São Paulo e assim que for permitido, assim que a loja abrir de novo, estarei lá, sem dúvida, sem Legal, dúvida. legal. Bom, E aí pessoal, vou você que entrar está aí, o que que vai entrar? O que que vai acontecer? Eu vou entrar na loja, assinar livro e vou comprar um ou dois, né? Ah, sim, seguramente. Na verdade, você não vai gastar nada, Wagner. Você vai investir no seu intelecto já tão agigantado para potencializar ainda mais e trazer essas maravilhas para a gente, né? Gente, obrigado por acompanhar. Lembrando vocês que a live vai ficar gravada no feed da Martins Fontes Paulista, no nosso canal do YouTube também. Tem outras lives incríveis lá, conteúdos do Este Livro é Gay, Lugar de Fala, enfim, muita coisa boa a Martins Fontes Paulista está promovendo aí para vocês. Wagner, muito grato novamente. Um abraço forte, Obrigado. tudo de bom. Bom trabalho a você. Um ótimo final de semana. E nos acompanhem aí, sempre toda semana com lives Sempre. interessantes, com figuras importantes, assim como o Wagner William. Muito grato, viu? Grato, Wagner. Tá, um grande abraço. Obrigado. Até logo. Abraço. Abraço a todos. Até mais ver. Boas leituras.